Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e também na TV Educativa de São Carlos. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença do professor Silvio Luiz Maciel, que é advogado, professor aqui do curso de Direito da Uniara, da cadeira de Direito Penal, e também professor da rede de cursos jurídicos LFG. Nós vamos conversar com o professor Silvio Maciel sobre uma mudança na legislação que ocorreu recentemente a respeito de crimes de natureza sexual. Professor Silvio, obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez aqui no programa Nosso Direito, o senhor que sempre nos atende, sabemos da agenda toda apertada que o senhor tem, ficamos muito honrados aí com a deferência do senhor. Eu começo perguntando, houve essa mudança significativa aí nos crimes de natureza sexual. Afinal de contas, o que mudou, como era antes, como está agora a legislação? Mais uma alteração, não é, professor? Nós estamos passando por um momento... Muitas mudanças em que a legislação penal e processual penal está se alterando bastante. O ano passado, o Código de Processo Penal sofreu uma alteração em mais de 200 artigos. A parte de procedimento foi toda alterada. O capítulo das provas. E agora nós temos um projeto de lei para aprovar uma alteração no capítulo dos recursos do Código de Processo Penal e, paralelamente, nós temos um novo Código de Processo Penal sendo elaborado pelo Congresso Nacional. E o Código Penal, as leis penais especiais, vêm sofrendo várias alterações. Na verdade, era um pacote de alterações que estavam paradas no Congresso Nacional e que algum deputado ou senador, dentre eles o senador Demóstenes Torres, resolveram colocar em pauta. E as coisas estão sendo apreciadas pelo Congresso. E agora veio a alteração no capítulo do então crime contra os costumes. A alteração já começa logo no nome do título. O título era dos crimes contra os costumes e esse nome não era adequado. Muito pouca gente sabia o que significava, né? Exato, porque na verdade uma violência sexual nada tem a ver com os costumes, e sim com a dignidade sexual da pessoa. E agora o título do Código Penal não é mais dos crimes contra os costumes, e sim dos crimes contra a dignidade sexual. E aí o capítulo é dos crimes contra a liberdade sexual. As mudanças significativas. Nós tínhamos 2 crimes sexuais que representam 90% dos crimes sexuais, que eram o estupro e o atentado violento ao pudor. O estupro só existia quando havia introdução parcial ou completa do pênis na vagina, com ou sem ejaculação. Quer dizer que o estupro só poderia ter como vítima a mulher. Exato, só a mulher poderia ser vítima de uma introdução de pênis na vagina, portanto estupro só tinha como vítima mulher. E aí nós tínhamos um outro crime que era o atentado violento ao pudor, que é qualquer ato libidinoso, exceto a introdução do pênis na vagina. Então a cópula anal, o apalpamento em partes íntimas da mulher, a introdução do dedo na vagina da mulher, isso tudo configurava crime de atentado violento ao pudor. Esse sim poderia ter como vítima homem ou mulher. O que o legislador fez, ele extinguiu o crime de atentado violento ao pudor. Agora é tudo estupro. Agora o estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, e aqui continua essa parte do estupro só podendo ter a mulher como vítima, ou a praticar qualquer outro ato libidinoso. Agora, essa mudança, doutor Silvio, vamos esquecer a questão do hábito, do costume, mas falando tecnicamente, ela é favorável? O senhor acha que englobar o 214 no 213, quer dizer, o atentado violento ao pudor no crime de estupro, é salutar? Traz, vamos dizer, mais segurança para a sociedade? Não, a mudança é inútil. Nesse ponto ela é inútil porque ela apenas pegou 2 crimes e juntou. Ela pegou 2 tipos penais, como nós chamamos, tipos penais é aquele artigo que define o crime, e juntou em um só. Quer dizer, as penas continuam as mesmas, os atos continuam os mesmos, não houve abolício crimes, como alguns estão sustentando, isso que eu não houve abolício crimes, isso... Abolício crimes é quando o fato deixa de ser considerado crime. A questão dele ter se deslocado por um outro tipo penal não é abolício crimes. Então, quer dizer, eu já ouvi até alguns dizendo que quem está preso por atentado violento ao pudor terá que ser solto. Não, isso está equivocado. Está equivocado. Não houve abolício crimes. Abolício crimes é quando o fato
deixa de ser considerado crime porque o Poder Legislativo entendeu que aquela conduta não deve mais ser considerada criminosa. Aqui não houve abolição de crimes, aqui houve apenas um deslocamento da conduta típica para um outro artigo de lei. E aí pergunto na questão da prática das duas condutas, como é que ficaria isso? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse ponto vai mudar. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendia que as penas deveriam ser somadas. Ou seja, se alguém praticasse um ato anal com a mulher, mediante violência, grave ameaça, e em seguida um ato vaginal, isso configurava 2 crimes, atentado violento ao pudor e estupro, e a jurisprudência dizia que nesse caso as penas deveriam ser somadas, porque eram crimes do mesmo gênero, ou seja, crimes contra os costumes, mas não eram crimes da mesma espécie. Então não dava para reconhecer uma figura chamada crime continuado. Porque o Supremo Tribunal Federal entende que crime da mesma espécie são só os crimes que estão no mesmo artigo. Agora sim. Agora, se alguém praticar uma cópula anal e uma cópula vaginal no mesmo contexto fático contra a mesma vítima... Daria para... não é nem continuidade delitiva, é um crime só. Um crime só. É um crime só. O número de atos sexuais será levado em conta na dosagem da pena. Entendo. Mas é um crime só. Houve acréscimo na pena? Aumento? Não, a pena ficou de 6 a 10 anos. A única diferença aqui é que se a vítima sofre lesão grave, continua a pena de 8 a 12 anos. Se resulta a morte de 12 a 30, aqui houve um acréscimo. Era de 12 a 25, se o estupro causasse morte da vítima, por exemplo. Agora é de 12 a 30. Se a vítima é menor de 18 ou 14 anos. Nesse caso, nós tínhamos uma disposição na Lei dos Crimes Hediondos, que dizia que se a vítima tivesse menos de 18 e maior de 14, a pena era aumentada de metade. Só que esse dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos perdeu a aplicabilidade, porque ele dizia se a vítima se encontrasse em situação de presunção de violência do artigo 224. Entendo. E o artigo 224 não existe mais. Eu perguntaria também, o senhor está mencionando a questão dos 14 anos. Quando a vítima é menor de 14 anos, mas ela concordou com o ato sexual, houve mudança nesse ponto ou não? Houve mudança. Até há 15 dias atrás, quando não havia mudança, existia um artigo 224 do Código Penal, que agora foi expressamente revogado, não existe mais, que dizia que se a vítima não era maior de 14 anos, havia uma presunção de violência. Ou seja, praticar um namorado de 18 anos que praticasse um ato sexual com a namorada de 13, não é? Mesmo que ela consentisse no ato, a lei presumia que havia ocorrido violência e, portanto, estupro. Ou seja, manter relação sexual com uma adolescente de 13 anos, mesmo ela querendo, a lei, por ficção jurídica, presumia que havia ocorrido violência. É como se o consentimento dela não tivesse nenhuma validade jurídica. Só que a jurisprudência discutia muito se essa presunção era absoluta ou relativa. Ou seja, se a presunção presumia-se de forma absoluta, não admitia prova em contrário, ou se era possível, no caso concreto, alguém provar, olha, essa moça, essa adolescente tem 13 anos, mas ela não é inexperiente sob o ponto de vista sexual. Ela tem uma experiência sexual vasta já, né, há 1 ano, há 2 anos já pratica atos sexuais com diversas pessoas, portanto não pode se dizer que ela não sabia o que estava fazendo e, portanto, que houve uma violência presumida. A jurisprudência majoritária ainda diz que essa presunção é absoluta, né? No Supremo mesmo, há esse entendimento, salvo o ministro Marco Aurélio. Agora mudou, porque agora nós temos o estupro de vulnerável. Foi acrescentado o artigo 217A no Código Penal, 217A. Essa letra é porque a lei que regula o processo de alteração legislativa, ela diz que os artigos não podem ser renumerados. Então, toda vez que vai acrescentar um tipo penal novo, tem que pôr uma letra A, B, C, D. Né? A própria lei Complementar 95, que regulamenta o processo de feitura das leis, diz que não pode haver renumeração. Diz assim, ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O nome do crime é estupro de vulnerável. Esse é o nome que o Código deu. E também é vulnerável, pelo parágrafo 1º, as pessoas que por enfermidade ou deficiência mental não têm o necessário discernimento para a prática do ato.
ou que por outra causa não pode oferecer resistência. Ou seja, a lei agora não fala mais em uma presunção de violência. Quer dizer, independentemente se ela tinha vida sexual ou não, agora vai ser crime. Não, agora sim, parece que a legislação consagrou a tese de que um ato sexual com uma pessoa menor de 14 anos deve ser sempre considerado crime de estupro ou atentado violento ao pudor. Independentemente da vida pregressa. Porque antes você tinha um artigo que não dizia sobre a idade da vítima. Depois você tinha um artigo lá na frente, 224, que dizia que se presumia violência. E isso abriu ensejo a discutir se essa presunção era absoluto relativa. Agora não. Agora tá no a idade tipo da penal. Vítima está no próprio artigo de lei, no próprio tipo penal. Portanto, aquele que mantém conjunção carnal com menor de 14 anos praticou inteiramente a conduta descrita no tipo penal. Entendo. Ou seja, praticou o crime. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco à segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, em parceria com o curso de Direito da Uniara, e vai ao ar no canal 21 da NET e também na TV Educativa de São Carlos. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. No programa de hoje estamos recebendo a ilustre presença do professor Silvio Maciel, que é titular da cadeira de Direito Penal do curso de Direito da Uniara, advogado, também professor do cursos jurídicos da rede LFG. Estamos conversando com o professor Silvio sobre as mudanças nos crimes de natureza sexual. Professor Silvio, quanto à questão da ação em si, havia uma situação de que, em alguns casos, o promotor dava início ao processo, em outros, a própria vítima tinha que contratar um advogado e dar início ao processo. Mudou isso? Isso. Essa foi uma das mudanças mais substanciais da lei. Os crimes contra a dignidade sexual, que eram chamados de crimes contra os costumes, eram de ação penal privada, na sua maioria. O que significa isso? Significa dizer que cabia à vítima, ou o representante legal da vítima, decidir se processava ou não o infrator. Então a vítima, se quisesse processar o infrator, processaria. Se não quisesse, o Estado não poderia processar o infrator. Dou um exemplo, uma mulher de 21 anos era estuprada. Ela decidia se ela queria ou não processar o infrator. Caso ela não quisesse, o Estado nada podia fazer em relação àquele crime. Ela tinha que contratar um advogado e entrar com uma ação penal privada, ou, caso ela não tivesse condições de contratar um advogado, pedir que o juiz indicasse um defensor público, ou ir a uma defensoria pública, solicitar um advogado. Mas, enfim, a iniciativa da ação dependia dela. Em alguns casos, essa iniciativa se transferia para o Ministério Público. Agora acabou. Agora nenhum desses, o crime de estupro, de atentado violento ao pudor, eles deixaram de ser de ação penal privada. Agora eles são de ação penal pública condicionada à representação. De certa forma, continua dependendo a critério da vítima. Mas a mudança substancial que eu gostaria de comentar é quando a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. A ação é pública incondicionada. Entendo. Portanto, veja, se alguém mantém relação sexual, ainda que consentida, com uma menor de 14 anos. Não se fala mais agora em presunção de violência, é crime. E mais, a ação não é mais privada, não depende mais dos representantes da vítima. O promotor obrigatoriamente entra com a ação. Promotor obrigatoriamente, independentemente da autorização de quem quer que seja, entra com a ação. Ele propõe a ação.
Essa foi uma mudança significativa. E a questão do tráfico internacional para fins sexuais? Nós vemos com muita frequência na imprensa essa questão de moças que são aliciadas para irem para o exterior e lá serem prostituídas, até, enfim, grandes redes de prostituição. Houve mudança também nessa situação, doutor Silvio? Aqui o que mudou, nós tínhamos o tráfico internacional de pessoas e tínhamos o tráfico interno de pessoas no Código Penal. O que mudou, agora se fala em tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual e tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual. O que mudou? Os artigos diziam: promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que nele venha exercer a prostituição. O artigo só falava em prostituição. Agora foi acrescentada a expressão ou outra forma de exploração sexual. Entendi. Portanto, agora o crime não se caracteriza apenas se a pessoa é levada para o exterior para se prostituir, mas para qualquer outro tipo de exploração sexual. Qualquer outro tipo, ainda que eventualmente seja levada para gravar um filme lá, explorada sexualmente, ela ao crime. E o tráfico interno é a mesma coisa. Agora não se fala tráfico interno de pessoa apenas, fala-se tráfico interno para fim de exploração sexual. Então estava escrito: promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício de prostituição. Agora foi acrescentado ou outra forma de exploração sexual. Portanto, o tipo penal ganhou uma abrangência maior, já que antes as teses de defesa eram: não, mas esse ato não é propriamente prostituição. Entendo. Pode até se falar que houve uma exploração econômica da sexualidade alheia, mas não chegou ao ponto de caracterizar uma habitualidade de prostituição. Então agora mesmo que não seja prostituição, a conduta será típica na forma de exploração sexual. Entendo. Professor Silvio, uma questão. Nós estamos vendo essa situação do médico lá de São Paulo, evidentemente não vamos entrar no mérito, porque não conhecemos o caso, mas eu vi alguns órgãos de imprensa dizendo que neste caso já se aplica a lei nova. Para que o nosso telespectador possa saber, não é bem assim. A lei nova, quando ela é, digamos, mais prejudicial ao réu, ou seja, quando ela é mais rigorosa, só se aplica, evidentemente, para novos casos, é isso? Exato. Inclusive, professor Galhardo, foi ótimo pegar infelizmente, esse exemplo real, real que eu digo, o exemplo, não se os casos aconteceram ou não. Aqui eu estou vendo um problema, uma deficiência do legislador que vai causar polêmica. Por que eu digo isso? Existe um crime que é violação sexual mediante fraude. E o tipo diz assim: ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Por exemplo, a fraude, o exemplo clássico que nós damos na faculdade. O médico, que a pretexto de fazer um exame ginecológico na vítima, acaba satisfazendo a concupiscência dele. Até aqui nenhum problema. Mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Quer dizer, dá a impressão que a conduta se enquadra aqui, não é? Pois é. Anestesiou, ou seja, algum ato que dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Só que esse crime aqui, ele não é hediondo, é um crime com uma pena bem menor, porque o meio de execução dele não é a violência. Entendo. E sim a fraude. Entendo. Então, como o meio de execução dele é um meio menos grave, a pena é menos grave. A pena é de 2 a 6 anos, enquanto a do estupro é de 6 a 10 anos. Bom, nós temos esse crime. Depois nós temos o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15, que é de 2 a 6, foi para 8 a 15. E aí diz o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas neste artigo contra alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou que, agora vem o problema, por qualquer outra causa não pode oferecer resistência.
Quer dizer, ou quem, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. De novo a questão da anestesia. Então seria um estupro de vulnerável, porque as pacientes não podem sofrer resistência, ou seria o crime de violação mediante fraude, porque ele utilizou um ato que dificultou a livre manifestação de vontade da vítima. Quer dizer, tomando só como exemplo novamente, sem conhecer detalhes do caso, haverá aí uma discussão jurídica sobre essa questão. Com absoluta certeza. E aí a questão fica da seguinte forma: se os juízes entenderem que foi o ato caracteriza a violação sexual mediante fraude, a lei retroagiria porque a pena é menor do que a do estupro. Sim. A pena é de 2 a 6, enquanto a do estupro é de 6 a 10. Se eles entenderem que foi o estupro de vulnerável, que eu acho que é o que, caso haja uma condenação, é o crime que vai ser reconhecido, aí a lei não pode retroagir, porque a pena é de 8 a 15. Então teria que aplicar a pena que vigorava na época dos eventuais atos, que era de 6 a 10. Entendo. Depende da tipificação. Se a tipificação for mais leve, retroage. Se for mais grave, não retroage. E o professor Silvio é autor desta obra, que vocês estão conferindo aqui a capa do livro, né? O livro Legislação Criminal Especial, publicação da Revista dos Tribunais, em parceria com diversos juristas e coordenação do professor Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha. Professor Silvio, essa obra, uma obra de fôlego, né? Todo profissional aí da área do direito penal deve adquirir essa obra. O senhor teve uma participação significativa, inclusive aqui o senhor fala do crime de corrupção de menores, mas parece que também houve mudança nesse crime. Exato. Essa obra, uma obra escrita por mim, pelo professor Luiz Flávio Gomes, por vários professores, é uma obra de 1.165 páginas, na qual nós comentamos 20 leis penais especiais, artigo por artigo. Nós pegamos as 20 leis penais principais que estão fora do Código Penal, como, por exemplo, crimes de drogas, trânsito, desarmamento, criança e adolescente, enfim, todos os crimes que estão fora do Código Penal, que nós chamamos de leis penais especiais, e comentamos essas leis artigo por artigo. Uma das leis que incumbiu a mim comentar foi a Lei de Corrupção de Menores, que era a Lei 2.252 e 54, que pune a conduta de praticar crimes ou contravenções penais juntamente com o menor, ou induzi-lo a praticar. Essa lei foi revogada, lei 2000... Por essa lei... Exato. Por essa lei alteração, dos crimes essa lei sexuais. 2015 que alterou o Código Penal, além de alterar o Código Penal, revogou essa lei 2.252, corrupção de menores, que tipificava o crime de corrupção de menores, mas não descriminalizou. Por quê? Porque esta conduta que estava prevista na lei de corrupção de menores foi para o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a mesma redação. Então, ou seja, o crime de corrupção de menores, que estava na Lei 2.254, foi deslocado com a mesma redação para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, continua sendo crime praticar ato em companhia de menor, praticar crime em companhia de menor. Só que agora é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só para exemplificar, um maior de 20 anos pratica um furto com um menor de 16 anos. Esse maior ele pode responder pelo crime de furto, mais o crime de corrupção de menores, por ter praticado uma infração penal juntamente com o menor e assim ter facilitado a corrupção desse menor. E os nossos tribunais entendem que esse crime de corrupção de menores, ele se consuma, ele se aperfeiçoa com simples conduta de um maior praticar a conduta com o menor, independentemente de ficar comprovado no caso concreto ou não a corrupção. Embora haja uma outra corrente que entende que precisaria dessa comprovação. Da comprovação da corrupção. Então, praticar crime juntamente com criança ou adolescente, aquele maior que pratica crime junto com criança ou adolescente, além dele responder pelo crime que eles cometeram, pela infração que eles cometeram, e o maior ainda está sujeito a responder pelo crime de corrupção de menores, que estava na Lei 2.254 e agora está no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano, no artigo 244-A do ECA. Perfeito. Mais uma vez aqui mostrando o livro para você, né? Legislação Penal Especial,
o livro coordenado pelo professor Luiz Flávio Gomes, com a participação do nosso professor Silvio Maciel. Professor Silvio, obrigado pela presença aqui do programa Nosso Direito, que chega ao final, mas lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, professor Galhardo. É sempre uma satisfação estar aqui podendo falar para a nossa comunidade sobre leis, sobre as alterações, não é? Infelizmente, essas alterações trouxeram poucas mudanças, como sempre vão causar polêmica, várias divergências. Essa questão do médico, do exemplo do médico que nós pegamos para pontuar, dará um problema, porque nós temos aqui, parece que, 2 tipos penais aparentemente semelhantes, né? E aí isso vai ter que ser resolvido pela doutrina e pela jurisprudência. Ainda um amigo meu, professor, ele publicou um livro pela RT comentando essas mudanças. E quando chegou nesse ponto, ele parou, ele chegou a me ligar. Falou: Silvio, eu não estou conseguindo achar diferença. Eu falei: olha, eu também não. Né? Eu também não estou conseguindo achar diferença nesses 2 pontos. E é uma diferença que vai ter que ser solucionada, porque causa São penas diferentes. Crimes diferentes. Um é hediondo, outro não é. Um tem pena de 2 anos, outro tem pena de 8 anos. Né? Quer dizer, é uma diferença que vai ter que ser equacionada pela doutrina e pela jurisprudência. Mas eu agradeço o convite, professor, e estou sempre à disposição da nossa Uniara para voltar ao programa. Muito obrigado mais uma vez ao professor Silvio Maciel. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.